Cristo. Não sei qual é o propósito, mas desde o momento que você adentrou a porta da igreja, o Senhor colocou um versículo no meu coração. Romanos capítulo 8, versículo 28 fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Eu não sei qual é o momento de dificuldade da sua vida, porque eu não tenho intimidade com a sua pessoa, com a sua família. Mas o meu Deus fala para você que a sua família é um projeto de Deus. Ensina o caminho que ele deve andar, porque a sua família é um projeto de Deus. Amém. A igreja, abra as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Deus fiel na terra. Lucas, capítulo de número 5. Te louvo, meu rei. Te agradeço, Pai. Aleluias, Pai Santo, Senhor, toda honra, toda glória seja dada a Ti. Glória. Oh, Espírito Lucas, Santo. capítulo de número 5. Quantos encontraram podem dizer amém. Amém. A palavra de Deus vai falar: aconteceu que, apertando-lhe a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezé, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Então, entrando em um dos barcos, era o de Simão. Pediu-lhe: afaste-lhe um pouco da praia. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disseram-lhe: disseram a Simão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faça-te e larga-te, e lança a vossa rede para pescar. Feche sua Bíblia, tome sua assento. A palavra a qual Deus colocou no meu coração nesta noite é uma narrativa de um historiador. Lucas, ele era um historiador da vida de Cristo. Lucas, ele não caminhou com Jesus, mas ele narrava as suas histórias. Diferente dos outros apóstolos, diferente do Evangelho quadricular, na qual é formado o Lucas, Marcos, Mateus e João, Lucas não caminhou com Cristo, mas ele narrava esta parte da história. Essa parte vai falar de um dos apóstolos, um dos primeiros homens a ser chamados por Jesus para seguir a sua caminhada. Esta passagem vai falar sobre Pedro. Pedro, um ser humano cheio de falhas. Pedro, um ser humano a qual a sociedade olhava para ele, era um homem violento, um homem bruto. Pedro não tinha um amor em seu coração, mas ele tinha uma coisa: a obediência. Naquele momento Jesus estava caminhando pelo mar, caminhando pela beira da praia. E aqui é o primeiro tópico dessa mensagem: a escolha de Pedro. Jesus olha para aquele lugar e vê vários barcos. Pedro não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia Pedro. E Jesus olha no meio daqueles barcos e se agrada pelo barco de Pedro. Pedro, um pescador. Pedro era um homem na qual a pescaria era o sustento da sua família. Então Pedro, ele tinha que acordar, ou às vezes nem dormir, porque a pesca de barco ela se ocorre no período noturno. Então Pedro passou a noite inteira pescando. Pedro acordou do seu descanso e foi pescar. Enquanto muitos foram dormir, Pedro foi pescar. E aquele era o sustento, era a forma em que Pedro levava alimento para a sua família. Mas pela manhã, Jesus tinha um particular na vida de Pedro. Pedro entrou no seu barco e foi fazer aquilo com que ele mais sabia. Cada um aqui tem a sua função no seu dia a dia, cada um tem o seu emprego, cada um sabe o que faz. Garanto que você chega no seu serviço, você sabe a hora que você tem que começar o seu trabalho, você sabe a hora que você tem que parar para o seu descanso de almoço e a hora que você tem para terminar o seu emprego. E Pedro sabia que na luz do dia não tinha peixe, até tinha hora, mas os peixes se assustavam com a rede. O
os peixes não chegavam na rede. E Pedro passa a noite inteira pescando. A Bíblia vai falar que Pedro vira a noite e não apanha nada. Quem sabe muitos no lugar de Pedro tinham desistido no meio da madrugada. Porque ele sabia que aquele era o momento em que Pedro iria levar o alimento para sua família. Mas Pedro passa a noite, lança a rede, tira a rede e não pega nada. Sucessivamente, mais um pouco, Pedro passa a noite, lança a rede e não pega nada. Mas pela manhã, há uma pessoa andando pelo beira do mar. Pela manhã, há um homem na qual Pedro não conhecia, mas já até poderia ter ouvido falar das histórias dele, poderia ter ouvido falar da sua narrativa, que era uma pessoa na qual curava, na qual salvava e na qual restaurava. E Pedro sabia que ali havia esperança. Pedro sabia que ali havia uma pessoa na qual foi designada para trazer paz para as nações. E Jesus olhou para aquele barco e não se importou com a aparência daquele jovem, não se importou com o que aquele jovem transmitia, mas Jesus olhou para o coração de Pedro. Jesus não quer saber a forma física daquele homem. Jesus não quer saber a integridade, não quer saber se ele teve erros ou marcas do passado, mas Jesus quer saber do coração de Pedro. Jesus naquele momento ele olha para Pedro e creio que ele imaginou e falou: esse vai dar trabalho, mas é sobre a vida desse que eu vou fundar a minha igreja. É sobre a vida desse que a sociedade olha com maus olhos que eu vou fazer o meu ministério crescer. É sobre esse na qual todos olham e julgam pela aparência. Verdade, meu Deus. Que é o que eu vou fazer. Eu creio, Pai. O milagre. Amém. É através da vida de Pedro, na qual muitos passaram por ele e falaram: olha o pescador, que eu vou honrar. Que a Bíblia vai falar que Deus, ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Diante daqueles barcos, creio que tinha muitas pessoas na qual qualquer um poderia escolher. Às vezes pela qualidade de vida social, às vezes pela qualidade de pessoa. Mas o meu Senhor não escolhe ninguém pelo status social. Ele não escolheu você aqui nessa noite porque você é A, porque você é B, porque você tem um carro, porque você tem um emprego bom. Meu Deus te chamou aqui porque Ele olha o seu coração e sabe que dentro desse peito bate e arde a chama do verdadeiro adorador. Oh, glória! Essa noite você está aqui não é por uma mera escolha e coincidência sua. É porque antes de você nascer, quando você estava no ventre da sua mãe, o meu Deus já te escolheu e te chamou pelo nome. Antes de você pensar em acordar, o meu Deus sabia que você daria bons frutos. O meu Deus sabia que você seria uma árvore frutífica na mão do Senhor. E um dos pontos que me chama a atenção é a perseverança de Pedro. Pedro persevera a noite inteira. Pedro não abandona. Não tem mais recurso, não tem mais saída, não tem mais solução. Ele olha para um lado do barco vazio, ele olha para o outro lado do barco vazio. Ele lança a sua rede para a direita e nada. Ele lança a sua rede para a esquerda e nada. Ele lança a sua rede para a frente e nada. Mas quando Pedro olha para Jesus Cristo, que é o Salvador, ali ele vê esperança. Aleluia. Quando ele olha para Jesus Cristo, que é a solução dos problemas, mesmo sem ele conhecer ele pessoalmente, ele sabe que ali há alívio e paz. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai falar que pela manhã Jesus chega até Pedro. E um homem que não portava nada, hoje porta em seu barco a presença do Rei dos Reis e Senhores. Aquele homem que não tinha nada, agora naquele momento tem em seu barco a presença daquele que Deus enviou para salvar uma nação. No barco de Pedro, ora,
estava a pessoa responsável por nós estarmos aqui hoje. No barco de Pedro estava a pessoa responsável por nos salvar e nos livrar da grande perdição. Então Jesus olha para Pedro e fala: quem mandou largar a rede? E é neste momento que eu quero falar, porque quando Pedro abandona a sua rede, aquele homem que era perseverante, aquele homem que era forte, aquele homem que tinha algo, tinha um objetivo no seu coração, ele abandona. Naquele momento Pedro, quando ele põe as redes no chão, ele está falando: eu desisto. Quando Pedro para de pescar e de fazer aquilo que desde criança ele foi instruído, ensinado a fazer, ele está falando: eu desisto. E quantos nessa noite têm abandonado a rede? Quantos nessa noite têm abandonado os ministérios? Quantos nessa noite têm abandonado o chamado de Deus na sua vida? Às vezes a circunstância, às vezes a perseguição é tanta que a pessoa abandona o seu chamado. Às vezes a opressão é tanta que a única vontade que nós temos é de deixar e largar tudo, abandonar tudo. Porque o crente que nunca pensou em parar, me desculpe, mas não está certo. O crente que nunca sofreu perseguição, que nunca pensou, bateu o seu joelho no chão e falou: Senhor, eu não aguento mais. Esse tem que orar um pouco mais. Porque no mundo, Jesus fala que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A diferença é que nós temos que ser igual Pedro. Nós temos que, quando pensarmos em desistir, dada a palavra de ordem do nosso Senhor, porque Pedro não conhecia, mas quando Jesus falou: lança a rede, ele falou: segundo a tua palavra eu vou fazer. Isso é um ato de confiança, é um ato de esperança, isso é um ato de reconhecimento. Às vezes o que falta para as nossas vidas é obedecer à voz do Senhor. Às vezes o que falta para os nossos corações é obedecer o chamado de Deus. Às vezes o que falta para nós é abrir os nossos ouvidos para a palavra do Pai. E às vezes você pode estar igual Pedro, sofrendo, lutando, pensando em desistir. Às vezes o seu coração está quebrado, às vezes você não sabe mais para onde olhar, mas eu profetizo que da mesma maneira que na vida de Pedro passou o Messias, ele está passando na sua vida. Eu profetizo que mesmo no momento de aflição, igual houve na vida de Pedro, tem um Jesus para curar as suas feridas, tem um Senhor para salvar o seu ministério, tem um Senhor que pode reavivar a chama do Evangelho em seu peito. Aleluia, Jesus! Oh, glória a Deus, aleluia! Jesus, ele contradiz todos os paradigmas da Bíblia. Jesus, ele faz tudo perfeitamente. Pela manhã não era momento de se pegar peixe. Pela manhã, trazendo para os dias de hoje, não era momento de milagre. Mas o meu Deus, ele não escolhe hora e nem lugar para fazer um milagre na sua vida. O meu Deus, ele não escolhe momento para realizar os projetos que ele tem na sua vida. Glória a Deus, aleluia! E quem sabe você tem parado e pensado em desistir. Quem sabe você tem parado e pensado em abandonar tudo. Porque às vezes os esforços pelas suas mãos já não surgem mais efeito. Às vezes nós tentamos conquistar as coisas da nossa maneira. Mas a partir do momento em que nós fazemos igual Pedro, aceitar Jesus em nosso barco,
entrar na nossa vida, quando Jesus assentar do nosso lado e convidar Ele para navegar conosco, aí você vai conseguir vencer essas barreiras. E as únicas pessoas que impedem de Deus fazer na sua vida é você. Os seus sonhos não são alcançados porque você é ilimitado. As bênçãos do Senhor não te alcançou ainda, porque você parou no meio do caminho. As bênçãos do Senhor não chegou à sua casa porque você deixou de ter fé. A palavra que eu queria ministrar era uma outra palavra, mas eu não sei porque Deus está me encaminhando para este lado de quebrantamento. Glória a Deus, aleluia. Mas de uma coisa eu sei, que Ele está entrando no coração de alguém. Eu sei que Ele está curando feridas. Ele está curando feridas causadas pelo mundo. Ele está curando marcas deixadas pelo passado. Porque Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que pega tudo e faz novo. Ele chegou na vida de Pedro. O chamado de Pedro é um chamado extraordinário. Porque aquele homem que não tinha um conhecimento do Evangelho de Cristo se torna um anunciante das boas novas. Pedro, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve seu nome transformado. Jesus quer ter um encontro com você nessa noite. Jesus quer mudar o seu nome, Ele quer mudar o quadro da sua história. O meu Jesus, Ele quer mudar a sua vida. O meu Jesus, Ele quer pegar aquela folha do passado, rasgar e fazer uma folha nova. O meu Jesus tem uma história de sucesso para construir na sua vida. O meu Jesus, Ele tem uma história nova para restaurar. O meu Jesus, Ele é capaz de restaurar a família, Ele é capaz de restaurar a sua casa, Ele é capaz de restaurar o seu ministério. O meu Jesus, Ele é aquele que cria. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Os milagres de Deus, Ele alcança a minha vida, Ele alcança a sua vida. Mediante a fé, nós temos que ter nossos salvadores, o Senhor Jesus Cristo. Então hoje Ele está de braços abertos no meio dessa congregação. Ele está perguntando para você: quem mandou largar a noite? Ele está perguntando para você neste momento: quem mandou você investir nos seus projetos? Ele está falando que Ele está aqui para curar as feridas da sua alma. A noiva lá da Laodiceia, Ele está passando no nosso meio. Ele está trazendo um bálsamo para curar as nossas feridas nessa noite. Ele está na casa. Ele quer curar o seu coração. Ele quer curar o seu ministério. Nós vivemos um momento onde tem ministérios sendo enterrados. Pessoas sendo afastadas do Evangelho por causa de outras pessoas. Amando a Laodiceia. O Evangelho que devia amar é o Evangelho que mais crucifica. Quem sabe na vida de Pedro não tem pessoas que estavam junto com ele, apóstolos, que falaram esse. Mas de uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus não erra nas suas escolhas. Se você tem um chamado, tenha certeza que o meu Deus te escolheu. Ele não erra no seu ministério. Se Deus põe na sua coração a vontade de pregar a palavra, se Ele colocou no seu coração a vontade de louvar, se Ele colocou no seu coração a vontade de fazer, não duvide, porque o meu Deus não tem. O alvo dele é certeiro. O meu Deus, Ele não erra nas suas escolhas. Ele não erra nos seus projetos. Ele não erra nos seus planos. De Gênesis a Apocalipse nós vemos que Deus, Ele é perfeito em todas as coisas, em todas as suas atitudes. Às vezes nós passamos por certos momentos em nossas vidas e nós não entendemos
E às vezes queremos até perguntar para Deus o porquê daquilo. Mas eu tenho certeza, se você está passando por esse deserto, o propósito de Deus é maior. Eu tenho certeza que se você está passando por essa diversidade, por essa dificuldade, o meu Deus tem resposta. O meu Deus, Ele tem resposta para o seu chamado. Ele tem resposta para aquilo que você tem colocado em oração. Ele tem resposta para aquele momento em que você falou, Senhor, eu não aguento mais. Está doendo, Senhor. Eu não aguento mais. Quem sabe a aflição é tão grande que você até se pergunta se isso é para você. Se esse chamado, esse ministério é para você. Às vezes a perseguição é tão grande que você pergunta se é isso mesmo que Deus tem preparado para a sua vida. Às vezes à noite, o choro na madrugada é tão grande, a agonia é tão grande, que você não sabe se vai suportar. Mas o meu Deus fala nessa noite, o choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. O choro pode durar uma noite. A Bíblia vai falar que Pedro, meu irmão, Pedro, ele passou a noite, quem sabe, nos nossos dias chorando, mas pela manhã tinha um Jesus assentado na beira do deserto, esperando ele com um milagre na mão. Pedro sofreu a noite, mas pela manhã Jesus estava sentado com um milagre na vida de Pedro. Pela manhã Jesus estava sentado na beira da areia, com um chamado para a vida de Pedro. Estava doendo. Estava doendo na vida de Pedro. Era o que ele tinha que levar para a sua família. A noite era traiçoeira naquele momento. Mas a alegria, ela estava esperando ele pela noite. E essa alegria ela é acessível para mim e para você nessa noite. Essa alegria ela está em nosso meio. E ela está aqui para ser tocada. Pela nossa fé nós podemos alcançar as bênçãos do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Pela nossa fé nós podemos alcançar coisas extraordinárias. Basta nós colocarmos em ação. Basta nós colocarmos em prática. Basta nós fazermos o querer e a vontade do Senhor. Às vezes é difícil fazer o querer de Deus. Verdade. Porque as coisas que Ele tem reservado para nós, às vezes vai machucar. As coisas que Ele tem reservado para nós, na nossa caminhada, às vezes vai doer. Às vezes vai sofrer. Se para nós, que somos seres humanos, às vezes nós não entendemos. Mas a Bíblia vai falar de um ser que sofreu. Uma pessoa que veio na terra, desceu da sua glória e passou por esta terra para sofrer. Jesus. O mesmo que estava sentado na areia, oferecendo um milagre. Ele sabia que ele iria sofrer. Só que também da mesma maneira que ele sabia o sofrimento que ele iria passar, ele saberia a glória que viria após aquele sofrimento. Então nós temos às vezes que passar por momentos de escuridão. Às vezes nós temos que passar por momentos de dificuldade. Às vezes nós temos que passar por momentos em que nós não aguentamos. Às vezes nós oramos, nós buscamos, nós clamamos e a dor não se vai. Pode daquele hino. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze
e parece que é o fim. Aleluia a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, Às vezes na noite, Jesus. meu irmão, é traiçoeiro. Aleluia. Mas a alegria, ela vem pela noite. Aleluia. Às vezes as lágrimas que rolam em nosso rosto, elas são enxugadas. Amém. E o nosso Senhor, Ele pegou aquele homem, colocou em lugar de destaque. Pedro, apesar deste momento com Jesus, ele ainda errou muitas vezes. Pedro teve muitas falhas diante do seu ministério. Pedro teve muitos momentos de dificuldade. Porque o gênio de Pedro era um gênio forte. E às vezes nós estamos no mundo e falamos para Deus que nós não acreditamos no chamado porque nós temos um gênio forte. Mas da mesma maneira que meu Senhor transformou a vida daquele homem, Ele está aqui para transformar a sua vida. Amém, Jesus. Da mesma maneira que Ele pegou aquele homem e fez dele uma nova criatura, Ele está aqui para te alcançar neste momento. Aleluia. Sua glória. Que Pedro, na sua caminhada, na sua trajetória com Deus, ele foi um dos anunciantes do Evangelho de Cristo. Ele foi um dos homens na qual o Senhor falou: tu és Pedro, e diante de ti eu edificarei a minha igreja. Pedro nada significa que pedra, rocha, porque Deus conhecia a força daquele homem, mas Ele conhecia as limitações daquele homem. Deus conhecia que ele era um homem forte, um homem truculento, mas sabia também que ele era um homem que, quando a palavra enraizasse no coração dele, ele jamais abandonaria o Evangelho. Deus conhece o seu coração, conhece as suas limitações, conhece o seu chamado, conhece o seu ministério. Deus conhece o seu levantar até o seu deitar. Só que às vezes, meu Deus, Ele quer que você fale para Ele. Às vezes o meu Deus, Ele precisa que você converse com Ele com uma intimidade diferente. Às vezes o meu Deus, Ele quer que você explique para Ele o que você precisa. E nessa noite é uma noite de você falar para Deus. Nessa noite eu quero que você fale para Ele aquilo que você precisa. Eu quero que você fale para Ele aquilo que você almeja. Eu não sei se é um emprego, eu não sei se é uma transformação, eu não sei se é uma restauração. Mas nessa noite o meu Senhor falou e fala que você irá tocar os céus. Através do seu clamor, através do seu coração, você tocará aquilo que para muitos é difícil. O meu Senhor fala nessa noite: Mandurabadaia. Aleluias. Mandurabadaia. Oh, glória. Ele está desempenhando mistérios. Essa noite Ele está levantando vidas que estão paradas na beira do caminho, chamados que estão sendo esquecidos, porque a noite foi traiçoeira, porque o mundo perseguiu e desistiu do chamado. Nessa noite Ele está restaurando corações. Nessa noite Ele está curando almas. Nessa noite Ele está curando pessoas. Nessa noite Ele está curando vidas. Então lança sobre Ele toda a sua enfermidade, toda a sua angústia, toda a sua agonia. Lança sobre Ele, porque Ele é o único que pode te curar nessa noite. Ele é o único que pode te alcançar neste momento. É verdade. Ele é o único que pode fazer. Glória a Deus. Ele é o único que pode restaurar. Ele é o único
vaso velho e faz um vaso. Amém, Jesus. Ele é o único que pode te colocar em lugar de destaque. Ele é o único que pode avivar o seu ministério novamente. Ele é o único que pode te devolver aqueles dons que você enterrou no meio da sua caminhada. Ele é o único que pode te dar o Espírito Santo nessa noite. Ele é o único que pode te batizar nessa noite. Ele é o único que pode salvar o seu filho nesta noite. Ele é o único que pode curar a sua mãe nesta noite. Ele é o único que pode curar a sua alma nesta noite. Ele é o único que pode te fazer um pregador do Evangelho nesta noite. Ele é o único que pode te fazer mais, muito mais que vencedor. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. E nós temos livre acesso a Ele. Verdade, meu Deus. Nós temos livre acesso a essa graça. Nós temos livre acesso a esse Espírito. Nós temos livre acesso a Ele. Antigamente a Bíblia vai falar que as pessoas, os profetas, eles iam ao arraial. Eles estendiam os seus braços e ficavam o dia inteiro esperando que o Espírito Santo descesse a eles, uma vez por dia, quando Ele escolhia. E hoje nós podemos navegar nessa graça gratuitamente. Hoje em dia nós podemos sentir esta presença. Hoje em dia nós podemos alcançar este ser com um simples gesto da nossa oração. Hoje em dia, quando nossos joelhos tocarem no chão, o nosso clamor toca a Deus. Quando nós ajoelharmos e pedirmos a Ele, em verdade, no Espírito, e abrir os nossos corações, e Ele vai fazer. Ele vai cumprir. Porque não há promessa que não seja cumprida. Não há promessas na qual Ele possa cumprir. Então, se você tem uma promessa, se você tem um chamado, se você tem algo, entregue hoje nas mãos dEle, que Ele pode fazer por você. Que essa graça possa te alcançar e que essas presença do Espírito Santo possa te acompanhar na onde você for. Aleluia. Que você seja o brilho na onde você passar. Que na onde você pôr a planta dos seus pés, a presença do Espírito Santo possa caminhar contigo. Que você possa ser canal de bênçãos na sua vida. Que você possa ser canal de bênçãos no seu serviço. Que você possa ser mais um Pedro. Possa ser mais um anunciante da palavra. Possa ser mais um praticante da presença de Deus. Então Jesus fala nessa noite: pega a sua rede, pega os seus projetos, pega os seus sonhos e lança nesse mar. E lança nesse mar chamado Espírito Santo. Pega os seus projetos e lança para Ele, que Ele é o único que pode fazer. Ele é o único que pode te responder. Ele é o único que te escuta. Ele é o único que faz e fez e ainda pode fazer. Aleluia. Coloca de pé. Aleluia. Chamar Daniel para estar louvando. E nessa noite, você que tem um projeto, que tem um sonho, você que tem algo parado, você que tem um ministério na qual às vezes o mundo te calou, o mundo te sufocou. Se você quiser vir aqui à frente, pode estar vindo. Você que tem algo no seu coração que não se cumpriu ainda. Você que tem algo no seu coração a ser realizado. Se quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, nós estaremos orando pela sua vida. Aleluia. E, oh meu Deus, Ele ainda realiza sonhos nessa noite. Glória a Deus. Ele ainda cumpre chamados e cumpre promessas. Ele ainda faz e fez e ainda vai fazer na sua vida. Ele ainda é de restaurar os projetos, os sonhos e os planos. E nessa noite Ele está aqui.
Nessa noite você pode tocar nele através da sua fé. Nessa noite você pode tocar nele através da sua fé. Não faça igual aquela mulher que no meio da multidão tocou nas vestes de Nada Jesus. pesquei, Faça igual aquela mulher que tocou. parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece sua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar.
passou por um processo de dificuldade. Mefibosete teve as suas pernas quebradas e foi jogado e esquecido. Mefibosete foi para um lugar de vergonha, mas ele tinha um Deus que lembrava dele. Deus fala que falta um passo seu para ele te colocar em um lugar de destaque. Meu Deus, ele tem um projeto na sua vida, meu irmão. Meu Deus, ele tem algo na sua vida pelo clamor de uma pessoa que tem batido o joelho no chão e tem buscado a presença. Glória a Deus. Quantos livramentos o Senhor tem te dado? Quantos momentos de aflição o Senhor tem te guardado? Você tem sentido a falta de uma alegria. Você tem sentido a falta de uma alegria. Glória a Deus. Porque lá fora tudo é passageiro. Lá Verdade. fora a alegria é passageira. Verdade, Jesus. Lá fora o momento é passageiro. Mas aqui a alegria é eterna. Aqui a Aleluia. presença é eterna. Aqui o amor é eterno. Aqui o meu Senhor, Ele tem alegria para você todos os dias. Então basta você tomar uma atitude. Aleluia, Deus. Basta você tomar uma decisão. Basta você pegar aquela página do passado de vergonha, rasgar ela e entregar nas mãos de Deus. Nessa noite eu quero uma nova história. Nessa noite eu quero uma nova história para escrever no seu ministério. Nessa noite eu quero uma nova